Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Sim, louvado, exaltado, engrandecido é o teu santo nome. Por essa tal liberdade, pela porção do teu Espírito Santo, que está nos confiando este momento único na tua presença, onde eu não tenho dúvidas de que o Senhor é o soberano de toda a terra e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que assim como diz a tua palavra, nada acontece se não for com o consentimento do Senhor, o nosso Deus. Pai querido, obrigado por podermos estarmos aqui nesse momento de oração, em meio a essa campanha de oração, a esse propósito, a qual estamos declarando a palavra e o poder que há nas sagradas Escrituras. Sim, Pai, estamos em meio ao livro de Atos dos Apóstolos, orando, crendo e nos esforçando para te obedecer em Cristo Jesus. Chegamos ao dia de número 11 e isso se dá porque o Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, quero te agradecer por todos que aceitaram o nosso convite, que pela fé estão a participar conosco desta oração, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Te celebro pela vida de todos que já há algum tempo participam conosco e não apenas participam, mas creio que os mesmos estão sendo transformados a cada dia, a cada tempo, a cada instante, para que os mesmos sejam testemunhas do Evangelho aqui nessa terra, através do poder do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Creio que o Senhor é Deus para continuar usando o meu irmão e a minha irmã e permitindo que eles transbordem desta graça para que outros vejam o poder de Deus em suas vidas e os mesmos sejam, segundo a tua palavra, luz e sal para o mundo. Te agradeço pela vida deste meu irmão e desta minha irmã que participa pela primeira vez. A nossa oração, a nossa concordância é que os mesmos fiquem conosco até a consumação dos séculos ou até que um dia o Senhor nos chame para ti. Creio que o Senhor é Deus para convencer a todos nós, para que os nossos pedidos de orações sejam ouvidos por ti, como também, Pai, através da oração, crescemos no conhecimento e na graça do Senhor diante de Deus e diante dos homens. Pai querido, pela fé, eu coloco todos esses pedidos de orações aos teus pés e quero concordar naquilo que é lícito aos teus olhos e naquilo que há de glorificar o teu santo nome aqui nessa terra. Eis aqui os pedidos de orações com as mensagens de textos, com os comentários em nossas redes sociais. Eis aqui os pedidos de orações que foram feitos através de áudios. E eis aqui, Pai, os pedidos de orações em meio a fotografias. O Senhor é Deus. Pode ser que nós nunca nos conheçamos, mas o Senhor é Deus, Pai, para que todos nós estejamos em comum acordo, sabendo que um dia nas mansões celestiais seremos um único povo com um único Deus. Aleluia. Pai querido, como já foi dito, é o dia de número 11 da nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o teu nome. E nesse dia, Pai, nós continuaremos em meio às sagradas Escrituras. Chegamos ao dia de número 11, no capítulo de número 5, onde o texto traz a menção, Pai, de um irmão e uma irmã que estavam inseridos
no contexto da igreja, dos dias da igreja primitiva, no primeiro século, juntamente com os apóstolos de Cristo Jesus. Seus nomes, Ananias e Safira. Creio que todos nós aqui já ouvimos falar de algo a respeito deles, por certo, pregações, leitura bíblica, e acredito que hoje o Senhor vai acrescentar em muito através do Teu Espírito Santo em nossos corações. Pai, como foi dito na oração anterior a respeito de como a igreja estava se lançando à obediência à Tua Palavra e ao Espírito Santo, Tua Palavra diz que todos, a igreja como um todo, o corpo de Cristo, tinham tudo em comum, nada lhes faltava, ninguém passava necessidade. Todos repartiam seus bens, vendiam suas propriedades e as colocavam aos pés dos apóstolos. E é claro que Ananias e Safira, participando deste mover do Espírito e da igreja, logo se propuseram a fazer o mesmo. Contudo, Tua palavra vai nos mostrar que, infelizmente, eles não se entregaram por inteiro. Tua palavra diz que, ao vender uma propriedade, eles acabaram retendo uma parte, o que não teria problema algum, Pai, como assim Pedro afirmou a eles quando os confrontara com aquela situação. O problema é que eles mentiram sobre o valor e não falaram nada a respeito do valor a qual eles usurparam. Pedro disse que eles mentiram para o Espírito Santo e com isso, Pai, mentiram para a igreja, mentiram ao próprio Deus. Mas uma das coisas também que são graves quanto àquilo que Ananias e Safira fizeram foi que eles permitiram que Satanás enchesse o seu coração. O próprio Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? E da mesma forma, Pai, por mais que todos nós aqui venhamos a nos surpreender, infelizmente, muitas, mas muitas vezes mesmo, fazemos da mesma forma. Porque o fato aqui, o princípio, Pai, não implica apenas uma propriedade, não implica apenas um bem, não implica apenas quantias, valores, dinheiro. Aqui, Pai, o que implica são os bens do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos confiado, que para nós é o nosso tesouro maior, é a nossa maior importância, é aquilo que está cheio o nosso coração. E tudo isso pode se remeter à família, aos filhos, a um casamento, aos pais, aos vizinhos, aos amigos, ao trabalho. Pode variar, Pai, em muitas possibilidades, visto que todos aqui, embora tenhamos situações diferentes, adversidades diferentes, mas aqui nós temos tudo em comum. Porque se estamos aqui em oração, é porque somos a igreja e porque cremos neste Deus que está pronto a ouvir a sua igreja e ligar no céu aquilo que a igreja ligou aqui na terra, em nome de Jesus, como assim afirma a tua palavra. E de vez em quando, Pai, nós fazemos assim, não queremos entregar o nosso coração como um todo. Não ofertamos a nossa família como um todo na presença do Senhor. E um exemplo que pode descrever o que nós sentimos, ou pelo menos o que deveríamos sentir, é aquilo que o rei Davi se propôs. Ao ofertar para a construção do templo, tua palavra vai dizer que na sua oração ao Senhor, ele disse que apenas estava devolvendo aquilo que o Senhor lhe confiara. E é exatamente assim. Nós não temos absolutamente nada.
tudo vem do Senhor. Os bens que nós temos, na verdade, somos administradores dos tais. Não é nosso. Os filhos não são nossos. Sim, o ministério não é nosso. Essa menção desta pessoa, destas muitas pessoas aos quais mencionamos em nossas orações, elas não nos pertencem. Elas são do Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus ensina que quando alguém morre, o corpo, o tabernáculo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Todos nós te pertencemos, então não podemos apenas entregar uma parte dos nossos corações. Não podemos apenas entregar uma parte das nossas ideias, dos nossos sonhos. Não podemos apenas colocar diante de ti uma parte de nossos medos. E isso vale também naquilo em que nós nos iramos. Sabe o que eu estou pensando agora, Pai? Acredito que isso vem da parte do teu Espírito. Estou me lembrando de Caim. Sim, tua palavra diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim o Senhor rejeitou. Há uma discussão teológica sobre as questões que envolviam as ofertas, mas pelo que eu sei, o Senhor olha para o coração. O bem maior que Caim tinha ali não era a prosperidade de suas frutas, de seus legumes, do campo a qual ele trabalhava como agricultor. O maior tesouro que ali ele tinha naquele momento da sua vida era Abel. E naquele momento, já que ele andava carrancudo, como o Senhor mesmo falou para ele, que se ele não mudasse, o pecado iria dominar o coração dele, ele deveria ter falado a verdade para Deus. Ele deveria ter abrido o coração para o Senhor e dizer o porquê. Por que ele não gostava de Abel? O que lhe incomodava? Talvez isso possa parecer estranho para os ouvidos da maioria de que participam desse propósito nesse instante. Mas a verdade é que nós escondemos os nossos sentimentos, nós escondemos nossas emoções, nossas intenções, nós escondemos a nossa forte imaginação. Às vezes até sonhamos algumas bobagens e isso não relatamos ao Senhor. Só queremos relatar aquilo que achamos bem melhor para todos nós, aquilo que é agradável, aquilo que parece encher o nosso ego. Não, temos que falar a verdade. Tenho por certo que se Caim tivesse colocado seu coração inteiramente no Senhor, o Espírito Santo o teria convencido do amor de Deus e ele haveria de perdoar o seu irmão e se unir a ele mais uma vez. E é claro que, como já anunciamos, há muitas possibilidades aqui entre nós. Então, que da próxima vez, Pai, que o meu irmão e a minha irmã for oferecer algo a Ti em oração, que o mesmo diga a verdade. Que o meu irmão e a minha irmã não minta para o Espírito Santo e que fale de si mesmo para Deus. A Bíblia vai dizer, tua palavra diz, do que se queixa o homem, senão de si mesmo? A Bíblia está falando de nós, não está falando do vizinho, não está falando daquele que nos fez mal, não está falando daquele que não quer Deus, está falando de nós que estamos perto dele. Porque a tua palavra diz que depois daqueles acontecimentos, como já foi dito, grande tremor envolveu a igreja. Que haja tremor no meio de nós, como Davi, como Daniel, como João, que se prostraram mediante a glória de Deus. Assim também possamos nos portar como verdadeiros adoradores, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto,
nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.